Olha, é o perigo do anel rodoviário aqui de Belo Horizonte, que os políticos, no blá 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 típico da categoria, da classe, não conseguem fazer a duplicação do anel rodoviário, que é uma das vias mais perigosas do país. Uma carreta carregada de vigas de ferro, imagina o perigo, bateu contra uma mureta do anel rodoviário no bairro Betânia, na tarde de hoje. Interditou o tráfego em todos os sentidos daquela via na descida que vai para Vitória. O motorista do veículo teve ferimentos leves. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 540, pouco após a BR-040. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente, mas a pista estava molhada e pode ter colaborado para a colisão. Por sorte, outros veículos não foram atingidos pela estrutura. No entanto, carga caiu sobre a pista e ainda não foram retiradas. E a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de fabricar submetralhadoras em uma casa em São Joaquim de Bicas, que era município aqui pertinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso aconteceu durante a madrugada de hoje. A Polícia Militar encontrou 5 submetralhadoras calibre 380 praticamente prontas e outras 9 sendo produzidas. As armas eram fabricadas em uma casa alugada há menos de uma semana, em São Joaquim de Bicas, na Grande BH, por um homem de 46 anos. O homem preso contou aos agentes que é de Santa Luzia e começou a produzir as armas há pouco tempo e ainda procurava compradores para as submetralhadoras. A PM acredita que as armas já estavam sendo vendidas pelo homem, já que outras submetralhadoras foram apreendidas em Santa Luzia. O suspeito foi levado para uma delegacia de Betim e não tinha passagens por outros crimes. Eu estava falando que o governo da presidente Dilma se encontra em uma situação muito frágil. Essa semana foi uma das piores semanas para o Palácio do Planalto. Teve essa delação premiada do senador Delcídio do Amaral. A recessão do ano passado bateu em quase 4%, foi noticiado isso ontem, chegou a 3,8%. Empreiteiros como Léo Pinheiro, da OAS, uma das grandes empreiteiras do Brasil, assinaram a delação premiada e também executivos da Odebrecht estão falando tem nos últimos dias falado a Lava Jato e agora hoje, às primeiras horas da manhã, esta condução coercitiva, né? Essa detenção durante 3 horas e pouco do ex-presidente Lula. Então, a situação da presidente, naturalmente, ela reagiu, fez um depoimento em defesa do governo dela, mas é uma situação muito frágil que vai ser definida politicamente nas próximas horas. E eu estava falando que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma têm politicamente, não pessoalmente, que eles têm até divergências, mas politicamente eles têm uma relação umbilical. De certa maneira, na política, eles são irmãos siameses. E a Polícia Militar, continuando falando da polícia, realizou ontem uma operação para deter flanelinhas em Belo Horizonte, hein? Algo muito polêmico. Um dos objetivos é tentar diminuir os casos de extorsão por parte dos que exercem a atividade de forma irregular. 22 flanelinhas foram presos em menos de 2 horas na região central. Eles passaram a noite em uma cela da Central de Flagrantes da Polícia Civil. Vários deles já haviam sido presos na semana, em uma operação feita no bairro Savassi, na região Centro-Sul, quando 13 flanelinhas foram detidos. A polícia afirmou que a operação será intensificada nos próximos dias. Olha, para falar sobre essa operação contra os flanelinhas, e ainda comentar sobre o aumento dos assaltos em coletivos em Belo Horizonte, nós recebemos o Coronel Alberto Luiz, que é especialista em segurança pública. Coronel, boa noite, prazer em recebê-lo aí, aqui no Redação. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Eu estava falando que essa prisão dos flanelinhas é algo polêmico pelo seguinte,
é a questão da recessão. A tendência é o número de flanelinhas aumentarem, né? Houve aquele boom de emprego, de pleno emprego no país, e eu observei que diminuiu o número de flanelinhas. Agora, com a crise, com o desemprego, muitas pessoas encontram naquela atividade uma maneira de defender o dinheiro, de cuidar da família. Não estou dizendo que está certo a coerção que é feita, né? Muitas vezes é uma verdadeira chantagem, mas tem um lado social também envolvido aí. Qual que é a sua avaliação disso? Nós temos que olhar dentro dos dois aspectos, questão social e a questão da segurança pública. Não justifica, como você bem salientou, que alguém cometa qualquer tipo de crime porque a economia não vai bem no país. Quando houve uma melhora na economia, tivemos um momento, né, por ocasião desse governo, que a economia estava estabilizada e nós tínhamos problemas com flanelinhas, mas em todas as áreas. Você, no início do Redação, você demonstrou aí que a segurança pública, numa leitura bem sumária, nós estamos passando por uma crise, uma epidemia na área de segurança pública. É inaceitável nesse país nós termos pessoas mortas por balas perdidas, né? Por tiros, né? Troca de tiro entre... É um número muito alto, né? Muito alto. 52 pessoas morreram e outras 86 ficaram feridas então, por balas perdidas ano passado, né? Isso é muito sério. Agora, esses pequenos delitos levam a outros maiores. Então, se nos Estados Unidos, há uma certa época, houve uma ação mais rígida, chamada como tolerância zero, apesar de que... Foi em Nova York, né? Em Nova York, apesar de que o chefe de polícia, Rudy Giuliani, ele simplesmente adotou essa teoria. Depois ele virou até prefeito, né? Não é isso? Isso, mas vários mandatos. A teoria é das vidraças quebradas, ou seja, locais com baixo capital social, ou seja, degradado, abandonados, é ambiente propício para o cometimento de delito ou local onde bandidos vão se homiziar, vão fazer uso de drogas. Então, lá, qualquer pequeno delito era coibido. Essa ação da polícia, ela já passou da hora de ser feita. Você acha que os flanelinhas abrem campo para... Abre. Os pequenos delitos, como esse que leva à extorsão, porque ali está caracterizado uma contravenção penal. Está caracterizado que é o exercício irregular, assim, grosso modo, o exercício irregular de uma profissão. Então, há aqueles que são legalizados pelo poder público municipal. Mas a grande maioria que fazem ameaças, então o constrangimento ilegal ou ameaça para obter uma vantagem é extorsão. Daí nós temos que agir. Precisamos, inclusive, de você que vai a um jogo de futebol, que vai a um restaurante, que vai a um teatro, que vai estacionar o seu veículo na via pública, não aceitar esse tipo de comportamento. Acione a polícia militar. A polícia, como eu disse, passou da hora de agir nesses pequenos delitos. Coronel, só queria fazer uma observação. Eu tenho visto essas coisas aí e eu penso assim de dois lados sobre isso. Eu acho que aquela pessoa que chega perto de você, chega perto da gente e fala assim, posso lavar seu carro? É tanto. É um dos trabalhadores mais dignos do Brasil. Então vamos separar os flanelinhas, né? Esse que pede para lavar o carro, exercer um trabalho, fazer seu carro ficar limpo e cobrar tanto, esse é um dos trabalhadores mais dignos do Brasil e o Brasil tem muitos trabalhadores dignos. Agora, o outro que chega e fala, estou de olho aí no seu carro, viu? Estou de olho. É que chamado de extorsão, dessa chantagem, que a pessoa fica sem saber o que fala, com medo do seu carro ser riscado, seu carro ser de uma certa maneira estragado, né? Mas são dois lados. Agora, o que lava o carro, que seria o flanelinha original,
que anda com aquela flanelinha para limpar o carro, esse é um trabalhador, né? Olha, eu não posso deixar de considerar que esse que busca fazer alguma atividade que não seja ilegal para obter o seu sustento, ele tem que ser considerado, respeitado. Mas o ideal, o plano adequado é que o poder público pudesse absorver ou dar condições para que esse, seja lá um ambulante que vende um sinal, uma bala, algum objeto, ele, como o lavador de carro, tenha condições de se capacitar e obter uma ocupação no mercado de trabalho adequadamente. Isso seria o ideal. Esta é uma informalidade que demonstra que nós estamos com um problema sério na economia, no respeito à pessoa, porque esse não é um trabalho digno, ele não vai receber um valor adequado para o sustento da sua família. É claro, é melhor que ele faça isso de forma legal do que assaltar, bater carteira na via pública. É muito complexo essa análise, mas o adequado, né, o ideal, o plano ideal, a gente há muito tempo não consegue vislumbrar, verificar. Com relação aos assaltos a coletivo... que é outra coisa, né? É uma outra perplexidade. Eu acho que teria de ter uma vigilância da polícia, das polícias, eu falo, porque são várias polícias, né? Não é só a polícia militar, tem polícia municipal, tem outras polícias, né? Na hora de entrar nos pontos finais e de entrada dos ônibus, né? Olha, não adianta isso, não? Essa não é a missão precípua da Polícia Militar e muito menos da Polícia Civil, que é de investigação. Mas municipal... Mas eu digo que é o seguinte, porque não adianta nós pensarmos apenas em pontos de embarque e desembarque de passageiros. Nós temos que pensar no trajeto. Há muitos ônibus que passam em bairros de periferia, bairros distantes, locais, altas horas da noite, e que há deficiência em termos de prevenção, de presença policial. Eu até sugiro que passado a hora da Polícia Militar, principalmente a melhor do país, né? A de Minas Gerais, a que eu pertenço ou pertenci até pouco tempo, fazer uma reavaliação do seu portfólio de serviço. Nós temos uma série de atendimentos que nós poderíamos, em razão de falta de efetivo e falta de investimento em logística, deixar de executar a fim de colocar policiais na rua, colocar policiais para fazerem operações de abordagem a ônibus, a fim de tentar identificar suspeitos, apreender armas, fazer prisões e as pessoas adotarem medidas de autoproteção. Será um trabalho de colaboração. Olha, esse trabalho mais detido da Polícia Militar na rua e, consequentemente, a Polícia Civil, por meio daquelas câmeras que são instaladas nos ônibus, porque as câmeras, por si só, elas não inibem a ação desses bandidos. Elas vão ajudar a identificação desses agentes. E isso é posterior ao cometimento do crime. Então, a polícia judiciária, a inteligência da polícia tem que fazer o trabalho para localizar e prender, tirar de circulação esses bandidos. Do contrário, nós vamos continuar tendo esse ciclo vicioso. Você sabe por quê? O que se quer com mais polícia na rua e realizando operações como essa dos flanelinhas, nós vamos ter um efeito muito maior e ele será exemplicitário para todas as áreas, né, que as polícias, ou seja, que a sociedade fica necessitando de ter segurança e mais presença de polícia. Coronel, eu tenho de encerrar agora, mas eu queria te dizer antes uma coisa. Eu não posso aplaudir aqui, porque o jornalista tem de ter um comedimento, né? Certo. Mas eu assino embaixo, endosso completamente essa sua fala desse portfólio, a renovação desse portfólio, um estudo de portfólio da polícia. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. No sentido assim, né? Não estou falando que a polícia está ruim, não. No sentido de distribuir para
bairros periféricos e tudo mais. Exatamente. Um abraço, muito obrigado. Eu que E o agradeço. Redação BH Olha. News volta logo após um rápido intervalo.